Rio de Janeiro. Neste terceiro bloco, o nosso tema é livre, cada candidato então faz a pergunta que quiser. Neste bloco e no próximo, um candidato poderá ser escolhido para responder a 2 perguntas, no máximo. Na ordem determinada por sorteio, quem abre essa rodada agora é Márcia Tiburi. Por favor, candidata, pode se aproximar. A quem a senhora escolhe fazer a pergunta? Vou escolher o Eduardo Paes. Por favor, então, candidato Eduardo Paes. Tema livre, 30 segundos, candidata. Candidato, já que nós começamos a conversar antes e o assunto era um pouco chato, queria que a gente continuasse. Queria que o senhor apresentasse quais são as suas propostas para conter a violência contra as mulheres no nosso Estado. Olha, Márcia, esse é um tema absolutamente relevante. A gente tem, na proposta de governo, uma política pública específica. Acho que a gente tem que ampliar o número de delegacias especializadas para a proteção da mulher. Você tem uma questão cultural no Brasil, isso tem que perpassar todos os agentes públicos, em todas as áreas. Você tem, no caso da violência específica contra a mulher, você tem um problema de subnotificação, muitas vezes. Claro que isso, cada vez mais, até pelos movimentos feministas, passou a ser, que chamam a atenção para esse tema, que chamam as mulheres para denunciarem a violência doméstica, a violência, todo tipo de violência, você diminui esse número de subnotificação. Mas você tem que perpassar essa cultura por todo o setor público, por todo o poder público, estadual, para que isso amplie. A minha ideia é criar também a Casa da Mulher. A gente teve essa experiência, eu criei a Secretaria da Mulher quando fui prefeito do Rio de Janeiro. Claro que também era uma política pública que perpassava todas as secretarias, da saúde, as clínicas da família, na educação, e na geração de emprego e renda, mas você tinha a Casa da Mulher, que era um local de assistência, de atendimento à mulher, de atendimento psicossocial, de compreensão do que se passava ali. Então, é uma coisa que eu quero trazer, uma experiência vivida na prefeitura, que eu quero levar também para o governo do Estado. Essa é uma questão fundamental e que a gente vai tratar com muita atenção. Que bom ouvi-lo. Posso responder? Pode continuar. Que bom ouvi-lo sobre isso, porque ouvindo o senhor falando sobre isso, a gente até fica empolgado. E aí a gente quase esquece do Pedro Paulo, que, afinal de contas, foi um sujeito que ficou muito mal na foto aqui no Rio de Janeiro, que é muito seu amigo, não sei se ainda é seu amigo, mas é muito seu amigo, do seu campo, das suas relações, e a gente precisa combater. Que bom que agora o senhor está voltado para o combate à violência contra as mulheres. Agora, eu acho importante a gente falar disso também, porque a violência contra as mulheres faz parte de uma corrupção infinitamente mais profunda que atinge a nossa sociedade. A nossa sociedade vive um machismo, um racismo, um contexto em que as mulheres nunca têm espaço, inclusive não têm espaço na política, sabe? E são pessoas como o senhor e pessoas do seu campo, com essa proposta sempre mais profunda de fazer violência no sentido infinitamente mais profundo, que alijam as mulheres da política, e essa violência faz parte também do jogo do poder, por favor, jogo de poder dos homens. Respeite o nosso tempo, já acabou o seu tempo da réplica. Tréplica do candidato Eduardo Paes. Olha, o deputado Pedro Paulo é candidato à reeleição no meu partido, absolvido de qualquer acusação. Infelizmente, não é prefeito do Rio hoje, Estaria muito melhor do que esse Marcelo Crivella que a gente está enfrentando aqui no Rio de Janeiro. E, olha, eu sempre tratei com muito respeito introduzindo as mulheres da política, Eu tive várias secretárias minhas importantes, a Maria Silvia, na empresa olímpica municipal, tive a Cláudia Coxim, na educação, fez um belo trabalho, o Eduardo Larroque, na Secretaria de Fazenda, fez um outro belo trabalho também, ajeitando as finanças do município, Temos várias mulheres disputando a eleição do nosso lado. Então, não há da minha parte, nenhuma, nas suas divagações, não há da minha parte nenhuma objeção à participação da mulher na política. Ao contrário, eu quero assumir aqui o compromisso que nós vamos ter pelo menos metade do secretariado formado por mulheres. E vamos ajudar para que essa cultura brasileira, infelizmente, se modifique. Ok, muito obrigada, candidatos. Agora, então, é a vez do candidato Pedro Fernandes fazer a sua pergunta. A quem o senhor escolhe perguntar agora nesse bloco, candidato? Romário. Candidato Romário, então, peço que se aproxime também do nosso púlpito. O tema é livre, 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Romário, eu tenho feito na minha campanha inteira focado em mostrar que o grande legado que eu quero deixar nessa campanha, no meu mandato como governador do Estado do Rio de Janeiro, não é criar nenhuma obra nova, nenhum grande projeto novo. O que a gente tem que fazer é o que tem que funcionar e funcionar bem.
as escolas tratarem os nossos alunos de forma decente, os nossos professores respeitados, os hospitais funcionarem decentemente, a saúde, a segurança principalmente. O que você pensa da barreira fiscal, que é um projeto importante aqui para o nosso Estado? Pedro, eu vou falar para você o que eu já venho sempre falando. Eu não sou uma pessoa especialista em economia. O meu especialista em economia se chama Guilherme Mercedes. O que eu posso dizer em relação à parte fiscal ou à parte econômica do nosso Estado é que, na verdade, hoje, a gente precisa de uma pessoa que, como disse o nosso candidato Wilson, que não é nenhum economista, a gente não precisa, inclusive, nem do advogado. A gente precisa de uma pessoa que tenha coragem, que tenha determinação e que, principalmente, não esteja metido nesse monte de lama que a gente está vendo. A corrupção, infelizmente, Pedro, tomou conta do nosso Estado. Então, eu, como governador, eu vou delegar os poderes, vou formar a melhor equipe que já se formou aqui nesse Estado para a gente poder definitivamente sair desse momento. O Rio de Janeiro precisa de pessoas que tenham determinação, pessoas que tenham consciência e pessoas que sejam ficha limpa. E é meu caso. Hoje eu posso falar para você, mesmo sem ter esse conhecimento da economia, eu posso dizer para você que eu estou preparado para assumir essa posição de governador, porque eu sou o único aqui, entre os 3 primeiros candidatos que aparecem na pesquisa, que tenho realmente tranquilidade para tomar decisão e disposição e força de vontade de realmente colocar o Rio no momento onde ele tem que chegar. Olha, Romário, não é uma pegadinha, o foco dessa pergunta não é nada em relação especificamente à parte fiscal do Estado. A barreira fiscal vai ter um papel importantíssimo na segurança pública desse Estado. Hoje nós temos 5 barreiras fiscais e apenas um scanner que fica em Itatiaia. Nós precisamos ampliar para todas as barreiras fiscais terem o seu scanner e, além disso, fazer os scanners móveis, porque o Rio de Janeiro não fabrica armas, o Rio de Janeiro não produz os insumos das drogas e entram todos os dias uma quantidade absurda de drogas e armas no nosso Estado sem nenhuma fiscalização e a gente pretende fazer isso a partir da barreira fiscal. Vamos potencializar a barreira fiscal, aumentar o seu efetivo, investir em tecnologia para que, além de aumentar a arrecadação, conter a entrada de contrabando e da sonegação fiscal, que vai realmente ajudar no aumento da arrecadação, mas vai ter um papel importantíssimo na segurança pública desse Estado para conter a entrada de drogas e armas que acontecem todos os dias, infelizmente, aqui. No meu governo, Pedro, você pode ter certeza, uma das prioridades é diminuir a nossa violência. Nós sabemos de tudo que vem acontecendo no Rio, a falta de determinação, de falta de investimento e, principalmente, tecnologia. Nós precisamos hoje do Estado de usar tecnologia, investigação, e a minha polícia do Rio de Janeiro, integrada com a polícia, nossa Polícia Nacional, Exército, PRF, Polícia Federal, nós vamos definitivamente fechar essa barreira e nós temos que definitivamente acabar fazer com que os traficantes e os milicianos continuem tomando terreno no nosso Estado. Isso definitivamente não pode acabar. A gente tem que fazer uma ação direta para isso. E no meu governo, a gente vai fazer. Me desculpe que eu não entendi primeiro a tua pergunta. Obrigada, candidato. Chamo agora Tarcísio Mota. Para quem sua pergunta? Eduardo. Eduardo Paes, pode então, por favor, voltar. Lembrando que nesse bloco, o mesmo candidato pode responder 2 vezes. Então, mais uma vez, temos aqui Eduardo Paes para a resposta. Eduardo, você tem dito que cada um responde pelo seu CPF. Eu quero te perguntar algo que está no teu CPF. Existe uma investigação na Operação Lava Jato que você é acusado de receber dinheiro no exterior, mais de 5,5 milhões de dólares, em contas, uma delas a conta na Suíça. O Leandro Azevedo, na delação, disse o número da conta, 800-847. Que conta é essa, Eduardo? O que é o Odebrecht? O que você deu em troca para a Odebrecht em troca desse dinheiro todo que ela te deu? Olha, primeiro não deu. Né? Eu acho que todo mundo que está na vida pública está sujeito a investigações. Eu nunca reclamei de investigações. Eu acho que essas investigações têm que acontecer. Eu sou favorável e defensor da Lava Jato. Né? Aliás, ao longo desses últimos 2 anos, vários casos têm sido revelados de corrupção. Né? Então, primeiro, compete
quem delatou, quem falou isso, comprovar. E as investigações vão mostrar que não pertence a mim nenhuma conta, que eu não tenho nenhuma relação com conta nenhuma no exterior, que a Odebrecht tenha depositado qualquer recurso. E um outro aspecto importante, na própria delação, né, não se fala em nenhum momento em contrapartida. Eu conduzi a cidade do Rio de Janeiro durante 8 anos. Né? Nos meus 8 anos de governo, a gente realizou muito, fez muita intervenção. Né? E tem aí um sem fim de delatores, né, de pessoas que estão sendo capturadas pela justiça por terem cometido irregularidades, e todos são unânimes em afirmar que eu nunca tive esse tipo de conversa com ninguém, que eu nunca permiti que se desse, eu nunca dei nada em troca na Prefeitura do Rio de Janeiro, ou seja, eu busquei conduzir a minha ação, a minha atitude, o meu governo dessa maneira. Agora as investigações vão acontecer, elas vão chegar, algumas já estão concluídas, outras ainda não estão concluídas, né? Isso vai se provar que eu não tenho nenhuma relação com essa conta ou nada disso. Eduardo, mas sobre esta conta existem extratos, existem recibos, existe um cronograma. O cronograma está lá escrito, repasses a serem feitos ao nervosinho. Todo mundo sabe que você é o nervosinho do Odebrecht. Você está na lista, nervosinho, são indícios que a conta é sua. Eu quero falar com você que está em casa. O Rio de Janeiro não aguenta mais um governador capacho das empreiteiras. O último que fez isso está preso. Você que quer a mudança tem que saber que a mudança está aqui. Nós do PSOL sempre enfrentamos essa máfia. Nunca votamos no Pisciani, nunca fomos secretários dessa máfia do Cabral, sempre denunciamos. A liminar que ele concorre hoje, que garante que ele concorra, foi garantida num processo em que nós abrimos na justiça para provar o abuso do poder econômico contra ele. Você, que não aguenta mais, precisa perceber que o Eduardo Paes não é só amigo do Cabral, ele tem as mesmas práticas. Receber dinheiro ilegal na conta no exterior, vote na mudança, vote PSOL. Óbvio que o candidato Tarcísio deve estar também com algum grau de desespero pela sua posição nessa eleição, quando a gente vai vendo as pesquisas eleitorais. Candidato, mais uma vez, as investigações vão acontecer, estão acontecendo, né? Eu não sou prefeito já há 1 ano e meio, são inúmeras situações. Aliás, a própria adjetivação nervosinho, né, se você for ver a explicação, já que você está querendo dar tanto crédito para quem ataca, né, a explicação nervosinha é porque o sujeito diz que eu não dava intimidade, que eu não era um sujeito afeito a conversas, a intimidades com empresários ligados à prefeitura. É assim que eu sempre agi na minha vida pública. Eu fui vereador, deputado federal, prefeito do Rio de Janeiro durante 8 anos e jamais tive qualquer tipo de relação. E não vou aqui ficar respondendo por aqueles que já têm os seus crimes comprovados. Né? Eu respondo pelos meus atos, sim, respondo pelo meu CPF e por aquilo que eu fiz como homem público, especialmente nos 8 anos da prefeitura, e não tem nenhum processo criminal contra mim e sou ficha limpa. Candidato Tarcísio, pode, por favor, voltar para o seu lugar. Candidato Eduardo Paes, pode ficar por aqui, porque agora é a vez do senhor fazer a sua pergunta. O senhor escolhe perguntar para quem? Acho que eu vou perguntar para Pedro Fernandes, pelo menos atrás de propostas para o Estado. Por favor, então, candidato Pedro Fernandes, pode se aproximar. O nosso tema é livre. Sua pergunta, candidato. Vou fazer uma pergunta sobre saúde, né? Infelizmente, a gente fica aqui discutindo muito pouco o Estado do Rio, nem na hora de educação consegui responder uma pergunta sobre educação. Né? Eu queria entender qual é a sua política para saúde, especialmente para atenção básica, que é uma tarefa municipal, mas que é importantíssima que a gente desenvolva no Estado do Rio. Olha, candidato, o governo do Estado deve 4,3 bilhões de reais de repasse aos municípios, que faz com que hoje as prefeituras fiquem numa situação muito complicada de arcar com as suas responsabilidades. Hospital Getúlio Vargas, pessoas morrendo nas portas, o HTO com uma fila absurda de cirurgias ortopédicas, né? Os locais onde se fazem os exames, né, no Rio Imagem aqui, com uma precariedade tamanha. O que a gente tem que parar, Eduardo, é de ficar inventando coisa nova. A gente tem que fazer o que tem que funcionar. Né? Nos últimos anos foram criados, por exemplo, 2 museus novos, enquanto o Museu Nacional estava caindo aos pedaços, ao ponto de pegar fogo, perdendo todo o seu acervo. A gente precisa focar na valorização dos profissionais, dar condições de trabalho e, acima de tudo, se fazer presente para que a população seja atendida com respeito e com dignidade. Fazer com que as pessoas não demorem mais do que 15 dias para poder ter o seu exame solicitado, a sua consulta com o especialista e ter uma progressão de até 2 meses para a sua cirurgia eletiva ser concretizada. Isso é totalmente possível fazer, avançando acima dos 12%
que a Constituição determina de investimento na saúde. O que a gente precisa na saúde é gestão. E isso é possível fazer. Quando eu fui presidente da Comissão de Orçamento, nós fizemos uma grande auditoria e reduzimos em mais de 100 milhões de reais só cortando contrato superfaturado e gasto desnecessário. Sem falar naqueles 1.000 toneladas de medicamentos vencidos que nós detectamos, provando a incapacidade de gestão do governo do Estado na área de saúde. O contraste da saúde do Estado e da Prefeitura é bastante grande. Primeiro, a gente vai retomar o orçamento, que é a obrigação constitucional de 12% na saúde pública. Na Prefeitura do Rio, a Constituição diz que tem que ser 15%, nós chegamos a 25% do orçamento da saúde, da Prefeitura, investido na saúde. Nós ampliamos enormemente a cobertura de atenção básica com as clínicas da família, que funcionavam muito bem até bem pouco tempo atrás. Na Prefeitura do Rio, a gente fez esse trabalho e eu quero levar isso em parceria com os prefeitos para todo o estado do Rio, ou seja, principalmente na Baixada, onde se olha a situação da Baixada, a atenção básica é baixíssima. Em São Gonçalo, a gente precisa retomar obras, como, por exemplo, o Hospital da Mãe em São Gonçalo. São investimentos que têm que ser feitos a mais, são recursos que têm que ser colocados a mais, sim. Existe uma rede instalada que precisa ser recuperada, mas também existe uma rede que precisa ser ampliada, e é isso que nós vamos fazer, investindo mais recursos. Candidato, 12% é obrigação constitucional. O investimento vai ser a partir dos 12%, que é o que a gente pretende fazer. E, além disso, a gente tem que transformar de uma forma transparente o sistema de regulação do Estado, para que ninguém precise procurar Márcia ou assessor político nenhum para poder ter acesso a uma consulta, uma cirurgia eletiva, como catarata, varize, cirurgia ortopédica. A gente precisa reorganizar o processo e, se preciso for, contratar na rede privada as cirurgias, exames ou consultas especialistas, para que a gente possa zerar as filas de imediato para proporcionar à população um atendimento digno, acabar com essa história das pessoas terem que ficar peregrinando de unidade em unidade para poder ter um atendimento médico digno e fazer concurso público na saúde para que a gente possa fazer a transição, para que não continue tão dependente das OS como nós somos hoje. É possível fazer e esse é o nosso compromisso. Obrigada, candidatos. Agora é a vez do candidato Índio da Costa fazer a sua pergunta. Só não pode escolher para responder o candidato Eduardo Paes, que já foi escolhido duas vezes para a resposta nesse bloco. Então, ele escolheu o candidato Romário. Pode se aproximar, o tema é livre. Candidato, eu tenho ouvido nas campanhas eleitorais todo mundo dizendo, já há muitos anos, há muitas campanhas, e ouvi também da sua campanha, que você vai aumentar o policiamento na rua, policiamento ostensivo. Aí eu te faço uma pergunta. Como que você vai colocar um policial em cada esquina de cada cidade desse estado para resolver o problema da violência? Candidato, primeiramente, você deve ter ouvido outro candidato falar isso. Em nenhum momento eu falei que eu colocaria o policiamento na rua, sendo cada um em uma esquina. Primeiro, o que eu venho falando em relação à segurança pública do meu plano de governo é que nós vamos diminuir as UPPs, e esse efetivo nós vamos redistribuir para os batalhões, fazer com que esse efetivo faça um policiamento ostensivo nas ruas do Estado e, automaticamente, esse policiamento ostensivo, com certeza, dará à nossa população segurança. É o que a população quer. A população perdeu o seu direito de ir e vir. Então, o meu objetivo com isso é dar essa segurança que hoje não existe. Consequentemente, eu entendo e tenho certeza que a gente vai diminuir os roubos de cargas, o roubo de automóveis e, principalmente, os assaltos à mão armada, que tem sido uma coisa impressionante que acontece a cada minuto em todo o Estado. Esse que é o objetivo. Fora isso, não fui eu que falei. Muito bem. Ao tirar os policiais das UPPs e colocá-los nas ruas, você não vai resolver o problema da violência, porque, afinal de contas, o Estado é enorme e não tem policial suficiente para isso. Se você utilizar câmeras, você já vai multiplicar por 10 a capacidade policial. Se tiver conectado o policial bem treinado na rua a um centro de controle, você multiplica por 20 a capacidade do policial de prestar segurança. Se você tiver o sistema de investigação funcionando com tecnologia efetiva, você aumenta por 50 a capacidade do policial e ele não vai precisar ficar prendendo a mesma pessoa várias vezes, porque hoje, por falta de prova, prende e o juiz não tem prova, então ele solta. Se houver a reestruturação das polícias, treinamento, requalificação profissional,
Aí você pode começar a olhar qual é a real necessidade. Mas antes você tem que resolver os problemas dentro da polícia. Se não resolver os problemas de dentro da polícia, não adianta botar mais policial na rua que não vai resolver o problema. 190 do pronto atendimento, ele tem que funcionar e com rapidez. Isso tira o crime da rua. Candidato, mais uma frase sua que não fui eu que disse. Em nenhum momento eu disse que eu vou acabar com a violência no estado do Rio de Janeiro. Não falei isso. A ideia de colocar policiamento ostensivo nas ruas é para diminuir isso. Isso eu tenho certeza que isso foi mapeado, foi conversado. Eu tive 2, 3 vezes com os generais da intervenção e dentro do que foi colocado lá, a gente chegou a essa conclusão que essa é uma ação que realmente vai dar mais segurança à nossa população. E uma outra ação que nós vamos fazer também dentro disso é aumentar a segurança presente. Não só, hoje existem alguns bairros da Zona Sul, Largo do Machado, Meia, centro do Rio. A gente não só vai expandir para outros bairros, como também levar essa segurança presente para o interior e para a Baixada Fluminense. Esses são os pensamentos em relação a diminuir a nossa violência no Estado. Ok, obrigada, candidato. Os índios da Costa pode voltar. Peço ao candidato Romário que continue aqui. Candidato, sua vez de fazer a pergunta. A quem o senhor escolhe perguntar? Quem eu posso? Pode perguntar para Índio da Costa, não pode perguntar para o candidato Eduardo Paes. Foi o único que já respondeu 2 vezes, os outros só pode responder o índio, próprio escolher índio. Quem quiser. Então, peço que o candidato Índio da Costa volte aqui ao nosso púlpito, por favor. Índio, é um tema que as pessoas podem até entender que não tem relevância, mas no meu caso específico eu não posso fugir desse tema, já que a gente já está no 4º debate e nunca foi colocado. Eu sou uma pessoa que sou o que sou através do esporte. Eu consegui vencer na vida através do esporte. Infelizmente hoje, principalmente nas favelas, as crianças não têm esse espaço. O esporte não tem sido mais uma inclusão social para que essas crianças saiam do tráfico. Qual é o seu plano de governo em relação a isso? Olha, obrigado pela pergunta. Utilizar o esporte, mas também a cultura, para resgatar o jovem. Utilizar o esporte e a cultura não apenas como instrumento de formação, que afinal de contas o esporte é fundamental para a formação das pessoas. Também para a saúde, né? Agora, dentro das comunidades, a gente tem como ocupar no contraturno o jovem aprendendo uma prática esportiva. Futebol, basquete, enfim, são vários os esportes que podem praticar. Acho, inclusive, que quando houve as UPPs, deveria ter tido atividade esportiva permanente e já tem muita iniciativa dentro das comunidades. O Estado não precisa ele fazer, basta apoiar o que já existe. E apoiando o que já existe, a gente vai ocupar os jovens, dá para eles uma oportunidade diferente na vida. Eu não tenho dúvida nenhuma, Romário. Esse é um caminho efetivo, através do esporte, através da cultura. Agora, tem que fazer o acompanhamento do jovem. Não é só o esporte, é o esporte, acompanhar ele dentro da sala de aula, acompanhar a saúde dele, saber como é que está a relação dele com a família, a relação dele com o professor. O acompanhamento do jovem é fundamental. O esporte não tem nenhuma dúvida, não. É de fato, inclusive eu saí do governo, quando eu trabalhei na prefeitura com o Eduardo Paes, porque ele não quis fazer um programa chamado Virando o Jogo, que era para colocar dentro das UPPs para ajudar a reduzir a criminalidade. E disse que ia botar azeitona na empada do Beltrame. E aí então eu pedi para sair do governo, peguei meu boné. Silêncio na plateia, por favor, na verdade, candidato Romário o Sofrêmio. esporte é com certeza a maior ferramenta para a inclusão social dos nossos jovens, das nossas crianças da favela. Mais uma vez, vou aqui repetir, eu sou prova disso, eu sei o que o esporte significa na vida dessas pessoas. Hoje, infelizmente, muitas dessas crianças, muitos desses jovens estão sendo tomados pelo tráfico e pelo crime. Eu, como governador, eu vou fazer um amplo projeto social, que será aplicado esse projeto social nas periferias, nas favelas da grande cidade, da grande capital, nos bairros pobres da Baixada Fluminense e principalmente no interior. A gente precisa resgatar de novo esse jovem e através do esporte a gente vai conseguir isso, não deixando mais com que esses jovens a cada dia se transformem num novo miliciano ou num novo traficante. Olha, Romário, eu até entendo a sua proposta, mas o seu irmão Ronaldo estava nomeado na prefeitura lá com o Eduardo Paes quando eu assumi a secretaria e ele não aparecia para trabalhar. E nem tinha uma proposta para o esporte efetiva. Depois você nomeou um outro indicado para a Secretaria de Esporte na prefeitura do Eduardo Paes também. E ele também não fez nenhum programa importante para o Estado ou para a prefeitura que fosse estruturante ou que tirasse o jovem
da condição dele. Espero que, se você for eleito, você consiga, de fato, fazer isso. E também queria lembrar uma outra coisa. Você falou em miliciano. No seu gabinete tinha uma pessoa que cometeu 4 assassinatos. Esquartejou pessoas. Você só mandou embora do seu gabinete quando você foi, a imprensa descobriu e anunciou. E já estava condenado. Um sujeito que mata, está no seu gabinete, assassino. Aí eu te pergunto, como é que você, como governador, vai ter autoridade moral de comandar as polícias? Ok, candidatos, obrigada. Podem voltar para os seus lugares. Quero agora chamar, então, para fechar esse bloco, o candidato Wilson Witzel, para fazer a sua pergunta. O senhor só não pode escolher para responder os candidatos Eduardo Paes e Romário. Então, candidato Tarcísio, por favor, para responder a última pergunta desse bloco com tema livre. 30 segundos, candidato. Professor Tarcísio, nós temos aqui nos debates falado sobre segurança, saúde, educação, mas um tema que me preocupa muito é a questão da habitação. Hoje nós temos uma deficiência de habitação para milhares de moradias. Como você pode ver a possibilidade de resolver esse problema no nosso estado do Rio de Janeiro? Ótima pergunta, Witzel. Habitação é um problema real para milhares de cidadãos no estado do Rio de Janeiro. Pessoas que foram removidas por criminosas políticas de remoção, muitas vezes para garantir os mega-eventos. Pessoas que perderam suas casas por conta da questão de tragédias ambientais que não foram prevenidas a tempo pelo próprio poder público. Pessoas que perderam suas casas e que estão numa vulnerabilidade tão grande que tem que passar pela questão do aluguel social sempre atrasado pelo atual governo do estado, num valor absolutamente muito baixo. Portanto, é preciso garantir moradia para todos. Há muita gente sem casa e há muita casa sem gente. É preciso ter uma política de habitação que, por exemplo, utilize os terrenos públicos do próprio estado para construir moradia popular. Utilize os recursos do Fundo Estadual de Habitação por Interesse Social, de fato, para a política de habitação. Você sabe que esse fundo, que recebe quase 400 milhões de reais por ano, muitas vezes não gasta tudo que está lá e é desviado para outros assuntos e não garantem o direito à moradia para os moradores de baixa renda. É preciso, inclusive, fazer uma articulação com políticas de habitação que não sejam construir moradia popular lá onde não tem cidade, que torna mais caro o transporte, que torna mais difícil a vida daquele que recebe uma casa. É preciso ter política de moradia nos próprios centros urbanos, como, por exemplo, podia ter sido feito no Porto Maravilha e não foi feito. Não houve nenhum projeto de moradia popular ali no Porto Maravilha, que é no centro da capital, que seria ótima política. Professor Tarcísio, apenas que você lembrou sobre o Porto Maravilha, um dos maiores micos de uma parceria público-privada. É um case de insucesso mundialmente estudado. É uma vergonha para a cidade do Rio de Janeiro, o Porto Maravilha. E poderia ter sido feito, sim, habitações populares ali. Mas eu tenho a certeza de que é preciso ter um governador no estado do Rio de Janeiro que não tenha o rabo preso com a justiça. Porque somente um governador com integridade moral, que tenha capacidade de atrair investimentos, o empresário não quer botar o dinheiro aqui. E nós vamos atrair esses investimentos. Nós temos vários polos industriais, como o Porto Real, para poder trazer as indústrias e poder construir habitações populares nessas regiões, tirando essa concentração que tem na capital. E aí poderemos fazer o melhor programa social, que é geração de emprego, para que cada um possa comprar a sua habitação fora da capital, perto do seu local de trabalho, para não ter que se deslocar em grandes distâncias. Olha, sabe, Witzel, isso que você está falando, eu falei há 4 anos atrás aqui, que eu tenho rabo de cavalo, mas não tenho rabo preso. Não tenho rabo preso com empreiteiras, não tenho rabo preso com essa máfia que está aí. A gente nunca votou no Pisciani, a gente nunca ocupou secretaria no governo do Cabral. Política de moradia não pode ser política a serviço das próprias empreiteiras, que muitas vezes preferem usar o terreno menor valorizado para que o governo pague e para que ela possa deixar os outros terrenos para especulação imobiliária. Política de habitação é aplicar o Estatuto das Cidades, uma grande conquista do movimento social de habitação, do qual, inclusive, eu tenho muito orgulho de ter um candidato à presidência da República, Guilherme Boulos, que faz parte desse movimento e que é o nosso grande candidato que eu peço àquele que está em casa a conhecer. Sem sombra de dúvida, a luta pelo direito à moradia é uma luta absolutamente digna. E enquanto morar for privilégio, lutar por moradia é um dever, é um direito. Moradia é um direito e será no nosso governo, porque o nosso governo será para quem trabalha, para quem vive do próprio trabalho. Ok, candidatos?
Vamos para mais um intervalo? Já já o quarto bloco do debate. Candidatos a governador do Rio voltam a discutir temas determinados por sorteio. Voltamos já.